Paz e graça, queridos e amados irmãos. Nós começamos 2023, um feliz 2023 para vocês, com toda a sorte e bênção, que Deus abençoe todo o seu corpo, a sua alma, seu coração. E gostaria de deixar uma palavra para você sobre os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. E diz assim, Isaías capítulo 11, versículo 2: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, quer dizer, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O primeiro Espírito é o Espírito Santo. O primeiro Espírito é o Espírito Santo. Este é o que concede as habilidades para um rei ser senhor e ser soberano, e ter o domínio da situação, é viver no senhorio de sua vida e não se curvar aos prazeres da carne e encantos de Satanás. Nós sabemos que a Bíblia fala que existe 2 reinos, né? O reino do mal, que é o império das trevas, e o reino de Cristo. E a Bíblia fala que a nossa carne luta contra, né, o Espírito que habita em nós luta contra a nossa carne, e prevalece aquele que você mais alimenta. Então o Espírito Santo, você precisa ativar o Espírito Santo. Pastor, como é que eu ativo o Espírito Santo? Você ativa o Espírito Santo orando, fazendo a palavra de Deus acontecer na sua vida. Você não ativa o Espírito Santo de uma maneira fugaz, de uma maneira vil, vã. Não, você ativa o Espírito Santo orando, buscando a Deus nas madrugadas, subindo aos montes, lendo bons livros. Eu estou lendo esse livro aqui de J.B. Carvalho, A Jornada de Menino a Homens. Eu li 3 livros em pouco mais de 20 dias. O Especialista em Pessoas de Tiago Negro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, e esse de J.B. Carvalho. Houve um tempo na minha vida que eu li muito, porque quem não lê mal ouve, mal entende. Então, eu aconselho você ler principalmente a Bíblia. Agora, deixa eu fazer uma separação aqui. Existe a tal chamada filosofia coach, aonde as pessoas se esquecem de Deus, e existe também a igreja marxista, né? A igreja integral marxista. São 2 teorias que afastam o homem de Deus. Agora, claro que no sentido do desenvolvimento humano, um profissional, ele vai levar a sua vida assim, um coach, um profissional, mas separa-se da questão do espírito, né? Por exemplo, tem gente que vai para psicólogo, para psicanalista, psiquiatra. É do diabo? Não. Tem gente que vai para dentista, tem gente que vai para recorrer ao advogado, tem gente que vai recorrer ao médico. Então o coach é necessário. Agora, o coach só é maldição quando mesmo aborda assuntos espirituais, né, sem conhecimento de causa. Coloca a atitude, coloca tudo acima de Deus, né? Então, tudo que você coloca acima de Deus se torna um ídolo. Já começa por aí. Muito bem. O espírito de sabedoria, foi aquilo que Salomão pediu a Deus, o espírito de sabedoria, né? Este o que traz o conhecer sem ver, ter a resposta antes da pergunta, é ser sábio tanto no pensar quanto no falar ou no agir. Só o Espírito do Senhor pode levar em excelência a algum lugar. Foi o que Salomão pediu e foi o que ele teve. Às vezes o Espírito de sabedoria, que é diferente do Espírito de inteligência, né, ele traz respostas antes da pergunta. É uma palavra que você dá a alguém que necessita. A pessoa está vivendo um problema, a pessoa está vivendo uma situação, e você traz aquela palavra de bálsamo, de consolo, de refrigério, e você fala, meu Deus do céu, e as pessoas vão ver, poxa, que sabedoria dessas pessoas. E são coisas simples, do dia a dia. Não pense que é aquela sabedoria que você vai estar com os maiores
homens do mundo, homens mais inteligentes, não. É uma sabedoria que vem de Deus no seu dia a dia. E isso é algo que é divino, né? O espírito de inteligência, este o que dá capacidade para desenvolver estratégias, capacita a mente para discernir qual caminho seguir, tomar decisões certas nas horas mais incertas, ter percepção de tudo. Se a sabedoria dá o conhecimento, a inteligência dá a capacidade. Ou seja, a sabedoria ela dá o conhecimento e a inteligência dá a capacidade, porque fazer planos, estratégias, Deus dá a você. A sabedoria é quando você tem algo para resolver e Deus dá aquela palavra de sabedoria. A inteligência não. A inteligência, o espírito de inteligência é quando Deus lhe dá estratégia, né, para você resolver a situação. Você ter a percepção, né, e nas horas incertas você saber como agir. Ou seja, é um planejamento de longo prazo. Eu diria que a inteligência é um planejamento, é um processo, é um arquétipo, né, de longo prazo, né? Por exemplo, eu lembro desse livro aqui e vi quanta chave esse homem colocou nesse livro, né? O J.B. Carvalho é o bispo de Brasília, para mim, uma das mentes mais fantásticas, complexas no sentido de completo, né, do reino de Deus, né? Claro que tem pessoas que admiram muito na área das curas. Ele mesmo gosta muito do Kenneth Reagan, do Terry Osborn, de Morris Cerullo, né? E também dos teólogos muito proeminentes. Então esse homem tem uma mente muito linda para o Evangelho de Deus. Confesso que aqui no Brasil não vejo, e olha que já li mais de 3.500 livros, e eu nunca vi um homem com a mentalidade do bispo J.B. Carvalho. Depois eu vou fazer um spoiler do livro A Jornada de Meninos a Homens. Porque muitos meninos hoje foram homens, muitos dos homens hoje são meninos que não cresceram. Foram influenciados por várias coisas ruins, e às vezes tem homens de 50, 80, 70 anos que não cresceram e vivem em torno de algo que ele precisava ter resolvido, né? Muito bem. O espírito do conselho, este é o que tem a boa palavra, a palavra que produz vida, aquele que se dá sobre o que convém fazer, é o juízo, o ensinamento, o fruto que produz vida. Gente, hoje nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão envoltas de tudo que é ruim, de pornografia, de maledicência, de homossexualismo, de drogas, de tudo que é ruim. Você pensar que esse mundo está todo englobado. Agora a igreja está ativa, a igreja sempre permaneceu firme e forte. Mas a igreja não se perdeu em nada, a igreja exerceu o seu papel. Agora, como eu vi de Evaristo Minomes, fazendo aqui um parênteses, houve uma situação em nosso país onde a igreja orou, a igreja se posicionou, e muito bem, diga de passagem. Muito bem, diga de passagem. Por que eu falo isso, gente? Porque eu estudo, eu não venho aqui falar o que os outros falam. Eu vou ler aquilo para poder trazer uma opinião. Não quero ser um papagaio de pirata, né? Repetindo aquilo que os outros falam, não. Eu vou estudar para ver. Eu vou estudar para ver. Então, eu fui estudar a fundo o que é o marxismo, eu fui estudar ao fundo o que é a escola de Frankfurt, eu fui estudar ao fundo o que é a teoria crítica, eu fui estudar ao fundo sobre os teóricos de hoje, como Yuval Noah Harari, parece nome estranho, né? Yuval Noah Harari, como Deepak Chopra, e dentre tantos outros que são recruta do marxismo cultural. Então, eu tenho conhecimento de causa. Por quê? Porque eu estudo. Às vezes, você vai estar na direção certa e as pessoas elas vão estar na direção errada. Mas o conselho, fique na direção que Deus lhe deu. Né? Pastor, está todo mundo fazendo o que é errado. Fique na direção que Deus lhe deu. Olha Noé, olha Abraão, olha Moisés. Gente, é isso que tem que acontecer. Você tem que ser criado por princípios e valores. E a inteligência é aquela palavra de conselho para o bem.
É o amigo que não vai chamar você para beber. É o amigo que não vai chamar você para se prostituir. É o amigo que vai chamar você para balada. É o amigo que não vai chamar você para balada. É o amigo que não vai chamar você para casas de prostituição. É o amigo que não vai chamar você para a briga. É o amigo que não vai chamar você para coisas erradas, furtos, bebedeiras, cigarros, bebidas, drogas. Nada disso. Nada disso. Quando uma pessoa inteligente, ela vai fazer você chegar mais perto de Deus. Ore mais, busque mais livros. Eu estava vendo hoje o J.B. Carvalho, nesse livro, e ele falou o seguinte: cerque-se de pessoas que coloquem você para cima. E esse livro é um compêndio para você que quer crescer, você que quer ter uma vida abundante. Ele fala aqui: cerque de pessoas que assumem deveres e responsabilidade por suas vidas. Se for preciso, pague para estar com essas pessoas que estão fazendo grandes coisas em suas vidas. Procure pessoas que o animem, motivem, inspirem e estão indo para onde você deseja ir. Você precisa decidir aonde deseja chegar, o trabalho que deseja ter, as mudanças que quer fazer e o homem que quer se tornar. Então eu quero me tornar cada dia melhor do que ontem, né? Então eu quero me tornar cada dia melhor do que hoje. Amanhã eu quero ser um homem melhor do que fui hoje. Um ano que vem eu quero me tornar melhor do que o ano de hoje. E assim sucessivamente. Então cuide de você mesmo, torne-se a melhor pessoa que pode ser. Então a sua esposa, seus filhos, toda a sociedade irão lhe agradecer por isso. Eles vão se beneficiar com a sua melhor versão. Portanto, cuide de você primeiro e ajude os outros depois. Proteja suas emoções. Emoções são apenas o feedback dos seus pensamentos. Reduza o tempo na tela. Mova-se, coma bem. Substitua líquidos por água. Durma bem. Viva um momento. Curta a sua companhia. Dê um passeio com a sua consciência. A privacidade é um ingrediente essencial para o crescimento interior como um homem. Controle seu ambiente. Ignore o barulho e saia da geografia da mediocridade. Sexo de beleza, energia positiva e pessoas de alto valor. E eu falei aqui, tem pastores que eu sigo que são, meu Deus do céu, e quando eu sigo um pastor, porque o cara tem relevância bíblica, teológica e espiritual. Eu não sigo qualquer falso profeta que tem por aí, não. E também tem aquelas pessoas que estão até certas, mas tem inveja daqueles que são usados por Deus, né? Tem pessoas que falam, que acusam muito, né, os homens de Deus que estão na mídia, né? Por quê? Por causa de inveja. Claro que tem muitos que foram sequestrados por marxismo cultural, que é errado, é pecado. E você está vendo aí toda a série de coisas erradas, né? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, gente, vai escutar o Espírito de Deus. Eu estava ouvindo ontem, Nália Pellegrino, conheci esses dias que minha esposa me apresentou, uma pastora, mulher fantástica. Há 6 anos eu escuto Bispa Cléo, transformou radicalmente minha vida em vários aspectos. O bispo J.B. Carvalho, o pastor Neu Barreto na área de filosofia, né? Um conhecimento filosófico muito grande também, para o bem, a favor do reino. O Jeremias Pereira, um homem simples, né? Manso. O pastor Moabel Pereira, que se foi, e tem os ensinamentos, e muitos outros, né? Podia falar aqui de muitos outros, o Leandro Pardo, o Hernando Dias Lopes. Agora, significa dizer que eu estou com o olho em Jesus, meu olhar para Jesus. Agora, essas pessoas têm palavra de sabedoria, né, para a sua vida, para a minha vida, para nos nortear, né, para que possamos ser bem-aventurados, né? Então, perceba que Deus, ele colocou esses 7 espíritos, são os 7 espíritos de Deus, né? Então procure ler, procure assistir. Eu estou assistindo uma série chamada The Chosen, ou seja, Os Escolhidos. Gente, é uma série tão linda que fala do ministério de Jesus como nenhuma outra. Claro que as outras séries, os outros filmes de Jesus, todo o filme de Jesus, gente, são lindos, maravilhosos. Eu mesmo choro, eu mesmo fico emocionado vendo aqueles milagres ali, né? Fico meditando. Agora, esse filme de hoje, o The Chosen, meu Deus do céu, você não tem ideia da bênção que você está perdendo. Você não tem noção
da bênção que está se perdendo assistindo esse filme. Deus abençoe a pessoa que iluminou para fazer esse filme, ou seja, essa série sobre Jesus, né? Eu assisti um filme de Robert De Paulo, um filme de 1977, né, que foi que todo ano passa na Record. Tem também A Paixão de Cristo, com Mel Gibson, Jim Caviezel, com Maria Madalena, fazendo um papel fantástico. Maria, Mãe de Jesus também, naquele filme de Mel Gibson. Então, são histórias maravilosas, né? Jesus, o papel de Jesus é um papel de Caviezel e Mônica Bellucci no papel de Maria Madalena. Mas um filme fantástico, um filme fora de série. Então, gente, veja bem, a inteligência, no ano de 2019, eu li 50 livros. Foi uma pegada que eu estava, uma unção que eu estava ali, tremenda. E os livros estão aqui, ó. Que é bom você ler. Claro que diminui bastante o número de leitura, mas eu continuo lendo. Eu leio no mínimo 7 livros por mês, ou por ano. 7 livros por ano. Né? Naquele ano foi algo assim maravilhoso. Então, leia bons livros, coloque um louvor na sua casa, coloque música, toque violão, profetize, declare, né? Assista pessoas sábias, converse com pessoas sábias, embora as pessoas não tenham nem diploma. Tem muitas pessoas sábias que eu converso que a pessoa não tem nem diploma. Não precisa você ter um diploma de PhD, de isso e aquilo. Não. A sabedoria está com as pessoas simples. Agora, claro, tem pessoas que têm PhD que têm sabedoria, né? O espírito de conhecimento, né? Este é o que dá a experiência para discernimento, consciência de si próprio. Este é o que tem a instrução, a perícia, a cultura. É o que nos capacita para não cometermos o mesmo erro 2 vezes. Do conhecimento ou discernimento, né? Você sabe que aonde você pode ir. Por exemplo, na conjuntura política, você sabe dividir tudo. Você sabe o que vai acontecer daqui 4 anos. E a maioria dos cristãos, ele não tem essa percepção. Não é que um cristão, por exemplo, tem cristão que pode estar do outro lado, né, que é mais santo do que o que está do lado de cá. Agora, não é regra, é exceção. Agora, contudo, todavia, quem está do lado de cá tem esse espírito de conhecimento, discernimento mais aguçado. Porque, gente, só pensar, aborto é pecado, repugnante diante de Deus. Homossexualismo é pecado, é repugnante diante de Deus. Seitas que não adoram a Jesus é repugnante diante de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa de alto nível e ela falou para mim, porque a igreja persegue os centros de candomblé. Eu falei, onde é que tem isso? E se tiver isso, tem que prender ele. Tem que prender a igreja, o pastor que faz. Eu pelo menos, nunca vi a igreja fazer isso. Mas ele se valendo dizer que o marxismo é vítima, porque eles usam dessa tática, são 2 táticas que ele usa, do marxismo ser vítima e dos pobres. E não sabendo que a maior filosofia da Bíblia, em termos de derrota, foi a que Judas usou para pegar os pobres para fazer refúgio e uma bandeira sutil, astuta, para roubar os bens. Foi isso que Judas fez. E essa é a realidade. Porque ajuda os pobres. Cuidado com esse discurso. É o discurso de Judas. O discurso também de Simão, né? Aquele fariseu que indagou a Jesus, né? Então você percebe que está por trás um político, ele usa o pobre, pode ter certeza que lá na frente ele vai estar fazendo coisa errada, né? Você vê as peças, as pessoas, tal, né? Agora, claro, deixa aqui claro, não existe homem perfeito. Está tudo sob o controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Agora, existe a prudência, existe a cautela, e eu quero ter minha mente limpa diante de Deus. Eu quero ter minha mente
tranquilo de Deus, como muitos outros cristãos verdadeiros. Não se deixar levar por blá blá blá, por conversa fiada de político A, político B, que são falácias para enganar o povo brasileiro. Sobretudo aqueles que pautam pela esquerda, pelo marxismo. Porque, gente, não é político A, político B, é o marxismo. Coloque isso na cabeça de vocês. É o Manifesto Comunista de Karl Marx, o Tratado Social de Rousseau, a teoria crítica da escola de Frankfurt com Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm, Theodor Adorno, dentre tantos outros relevantes. E qual o fundamento deles? Tirar a palavra de Deus, tirar a Bíblia. Esse que é o fundamento deles. É essa que é a teoria deles, tirar a Bíblia, tirar o fundamento da palavra de Deus. E por isso existem homens valentes e poderosos que estão aí para não deixar passar isso. Não. Por isso que Deus levanta logo um Jeú, né, um Bispo Átila Brandão, um Silas Malafaia, né, um Pastor Cote, que já chega chegando mesmo. Né? Já chega chegando mesmo e não está nem aí para que o povo vai pensar. Né? Porque precisa alguém mostrar as trevas. E muitos cristãos foram enganados, gente. Não estou falando de política, estou falando aqui de marxismo cultural. Porque se tem um político que ele apoia aborto, para mim o aborto, para mim a questão é essa: político que ele apoia aborto, já foi. Ele pode fazer chover ouro no céu. Mas o outro não apoia. Porque isso quer dizer o caráter dele, gente. Isso quer dizer o caráter dele. Embora teve um que disse que não apoiava e todo mundo sabia que ele apoiava, e agora as pessoas que ele botou estão apoiando aborto. Gente, isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Mas o corpo, a mulher faz o que quer. Não, de jeito nenhum. O bebê é um corpo independente. O corpo é seu, você faz o que você quiser. É verdade, o corpo é seu, você faz o que quiser. Agora, o corpo do bebê, não, senhor. Biblicamente, não. Você tem que respeitar as leis divinas. Você está no seu pecado, né? Ficou grávida, né? Assuma seu pepino. Assuma seu pepino. Né? Se ninguém mandou você sair aí com o que você quer, né? Falo isso, né? Fora do casamento. Mas você vive uma vida promíscua, assuma seu pepino. Mas o meu namorado, o amante que quer, manda ele catar coquinho. Manda ele catar coquinho. Porque o corpo é seu. Agora você vai dizer, o corpo é seu. Tem um corpo que está em mim, né, que não pertence a mim, mas está em mim, que não posso ter autoridade sobre ele. Agora, para matar, não. Se você quiser doar, você doe. Se você quiser deixar na porta do orfanato, você deixe. Se quiser dar na porta da igreja, tem muitos pastores que sabem como fazer. Se quiser deixar na porta de um albergue, faça o que você quiser, proativo. Agora, não mate a criança, né, porque tem aquelas que nascem, jogam no lixo, não faça isso. E nem aborte a criança. Pronto, simples assim. Simples assim. É pedir demais, gente? Pelo amor de Deus. Silas Malafaia, Bispo Átila Brandão, ele coloca vídeo na igreja dele, porque é o aborto, porque eles escancaram mesmo, né? Como acontece o aborto. Então, você precisa ter ideia de se fazer a vontade de Deus. Mas é saúde pública. Não, senhor, não tem nada de saúde pública aqui. A Bíblia que é saúde pública. Isso aqui que é a palavra de Deus. Agora, tem pessoas que se esquivam. E outra coisa, eu nunca me inscrevi da fé. Nunca me inscrevi da fé. O que está certo e está errado, eu vou por aquilo que está certo, pela Bíblia. Por isso que é o espírito de conhecimento, né? E temor ao Senhor. Né? É o espírito de temor ao Senhor, que é o Santo Espírito. Este é o que dá sentimento profundo de reverência ou respeito, também o zelo e a pontualidade. Este nos prepara para nos aproximarmos de Deus e nos colocarmos na condução de adoradores.
Uma pátria só vai ser pátria, gente, quando tiver adoradores. Quando tiver, ir para a igreja é bom, é maravilhoso. Agora, eu faço discípulo, não faço seguidores. Por quê? Porque eu quero que a pessoa ela se humilhe diante de Deus. Eu quero que a pessoa se quebrante diante de Deus. Por quê? Porque hoje em dia tem muitos bons pastores que querem influência, querem like, querem ser visto. Isso é bom? Não é ruim. Mas o importante é você fazer discípulos. Né? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vai dizer, não, nesse caso, eu não vou votar nesse cidadão, porque esse cidadão é a favor do aborto. Eu não vou dar o voto nesse cidadão, porque esse cidadão é a favor da legalização da maconha. Eu não vou votar nesse cidadão, porque esse cidadão é a favor do ateísmo. Porque, gente, é o seguinte, quando a pessoa está no pleito, ela vai dizer que ela é contra tudo, embora ela faça tudo de ruim quando tomar posse, que eles querem poder. Então, o poder acabou. Agora, aqui não estou querendo dizer que fulano, beltrano é perfeito. Perfeito só tem um, que é Jesus. Agora, você tem que ter discernimento, sabedoria, para poder escolher as coisas certas na sua vida, no dia a dia. Né? Você que é pai, colocar os seus filhos numa escola abençoada por Deus. Por exemplo, eu estava vendo uma história de uma pessoa que estava bem, filha de pastor, que estava bem, né? Pastor famosíssimo. Pronto, é a filha de Helena Tanuri, que todo mundo sabe. Ela foi para a escola, ela foi sequestrada pelo quê? Pelo marxismo cultural. Por quê? Uma menina crente, né? Que os pais crentes, conhecida no mundo todo, Helena Tanuri diante do trono, você sabe, né? Só que ela tem 4 filhos, e essa filha se rebelou. Por quê? Qual foi o motivo, pastor? Dentre tantos fatores, um dos mais relevantes foi porque foi sequestrado pelo marxismo cultural. Porque hoje as faculdades, ou melhor, as universidades, porque você precisa entender o seguinte, faculdade é particular e universidade é pública. E faculdade, o reitor ou o dono bota como ele quiser. Pronto. Tem as faculdades muito boas, que é adventista, excelentes, né, que não entra esse tipo de coisa. Tem as faculdades Mackenzie, né, que é da presbiteriana, embora seja particular, né, porque tem que pagar os custos, os gastos também, né, que não vai cair dinheiro no céu. Agora, a universidade é pública, e por ser pública, se torna um reduto do marxista. E a menina foi e se tornou hoje um marxista. Claro que os pais oram por ela, mas ela foi sequestrada pelo marxismo cultural. E essa história, conversando com outras pessoas, é assim, ó, meninos e meninas crentes que entraram na faculdade e foram sequestrados pelo marxismo cultural. Porque a universidade se tornou um reduto, né, para recrutar pessoas feridas, pessoas magoadas. E o que eles fazem? Pega essas pessoas e joga contra Deus. Primeiro o cara chega crente, né? Claro, gente, não estou falando de todos, mas a grande maioria é verdade. Filho de crente, filho de pastores, filho de pessoas da igreja. Essa que é a realidade. Claro que tem aqueles que se dobram a Baal de jeito nenhum. Falo da questão da universidade. O cidadão é crente. Menino crente, jovem crente, entra na igreja, aí chega lá, vê o professor marxista, aí ele começa a se tornar cético. O professor começa a falar que a Bíblia é uma história de carotinha, ele chega na igreja e começa a questionar a Bíblia. Vai vendo, escute aí. O segundo processo, ele se torna cínico. Ou seja, vem cá, Jesus morreu mesmo? Aí se torna cínico. Passa um tempo, no meio da faculdade, né? Ele se torna cínico. Jesus morreu, e por que tem muitas pessoas que estão indo para o inferno? Aí depois ele torna crítico, ou seja, já parte para o ateísmo. Jesus não morreu nada. Então, são essas pessoas
São essas pessoas que são sequestradas pelo marxismo cultural. Você fazer faculdade é bom? Faça, meu amigo. Universidade, faculdade, aquilo que você quiser. Ela não se deixa ser sequestrado pelo marxismo cultural. Né? Então, o Espírito Santo, ele vai lhe dar direções, caminhos. Ele vai orientar você. Ele vai dar você decisões. Vai lhe dar você o que você vai fazer esse ano. Coloque uma lista do que você precisa fazer esse ano. Na saúde, na vida emocional, na vida espiritual. Se você é casado, na vida conjugal. Enfim, o Espírito de sabedoria, né? A sabedoria é o temor do Senhor. Lê a Bíblia. Ouça pregadores, ore. Adore a Deus. Você vai ter esse Espírito de sabedoria. O Espírito de inteligência, eu falo uma fonte aqui, onde você tem a fonte do próprio Deus da inteligência. Né? Quando quer ver uma coisa? Quando Salomão, aquelas duas mães, mataram os filhos de forma involuntária, inconsciente, levaram para Salomão. E Salomão usou a inteligência divina para resolver aquela situação. Olha, mata o filho, mata o menino. A verdadeira mãe falou, pode dar ela. Salomão viu a verdadeira essência do amor e de logo, de prática, viu quem era a mãe do menino. Né? Então, é o espírito de inteligência, de conselho. Você precisa ter conselho, gente. Algumas pessoas falam, você dá muito conselho, isso é lindo para você. Mas eu estudo, eu procuro ouvir todos os pregadores que você pensar proativos, pregadores proativos. E até tirando lições, abre a franca, examinar tudo e até que eu bem. Né? Lições da vida. Né? O espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor ao Senhor. Eu me lembro que eu fiz uma pregação em 2001, gravado em DVD. Foi 2001, meu Jesus. Nessa faixa, 2001, 2002, 2003. Gravado em DVD. Ou seja, muitos anos, né? E eu falava o seguinte, peguei alguns ícones dentro dessa mensagem, que a coroa deles não poderão salvar eles. Se tem o nome até do Pelé, de Xuxa, de Gelebite, Oscar Niemeyer, Ivo Pitangui, Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, Roberto Carlos, enfim, várias personalidades que atingiram a fama, dinheiro e sucesso. Mas eu falei que a coroa não vai poder, a coroa terrena não vai poder salvar. E é uma realidade. Né? Eu me lembro que foi um sucesso aquele DVD, das pessoas que ouviram. Né? Foi uma bênção, abençoou muitas pessoas. Então, você precisa temer o Senhor. Hoje, né, o mundo perdeu Pelé. Né? Mas, como um homem, né, ele deixa de saudades. Só que o espiritual segue seu juízo. Né? Claro que tem muitas histórias bonitas, né? Você vai observar o talento, né, inegável dele. Nada contra, pelo contrário, os brasileiros amam, né, a pessoa de Pelé. Mas toda a honra e toda a glória só tem que ser dada a Jesus. Sabe disso? Jesus é o Rei dos Reis. Entendo sim que o nomativo, o epígrafe, rei, né, é uma forma de expressar entre aspas, admiração. Tudo bem, não sou nada contra. Agora, Rei dos Reis só é um só. Jesus é o Rei dos Reis. Por isso Jesus é Rei dos Reis. Aí eu falo, Pelé é o rei da bola, Jesus é o rei de Pelé. Roberto Carlos é o rei da música, Jesus é o rei de Roberto Carlos. Fernanda Montenegro é o rei, a rainha da telematurgia, Jesus é o rei de Fernanda Montenegro, porque todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E essa que é a realidade. Então, você vai ter o Espírito do Senhor, o Espírito do temor do Senhor, gente, coisa linda. Você vai temer o Senhor. Você vai temer o Senhor. Busque Deus esse ano, temente a Deus. Seja mais temente a Deus. Mais obediente a Deus. Pastor, me fizeram mal. Deixe que as pessoas vão pagar. Não entre em guerra que não é sua. Pastor, estão falando mal de mim.
Leve sua causa para Deus. Deus vai lhe dar sabedoria como você agir. Ah, pastor, mas não gostam de mim. Gostaram de Jesus? Gostaram do apóstolo Paulo? Ah, pastor, também tem outro lado. Ah, pastor, não posso largar isso porque isso está muito bom. Nega a si mesmo. Nega a si mesmo, porque há dois polos, do conforto e da dor, do prazer e da dor. Então você precisa ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Já preguei mensagem aqui, você vai ver, né, os dogmas cristãos, né, a base da fé cristã, que está baseado naquilo ali que Lutero falou, que é os cinco sola. Sola a fé, só Jesus Cristo, só Deus a glória, só a Escritura e só a graça. É os cinco solas, que culmina com as cinco verdades, né, da palavra de Deus. As cinco verdades que são irrevogáveis. Para você saber que uma doutrina é boa ou ruim, em primeiro lugar, Jesus é o Senhor, ele crê que Jesus ressuscitou, ele crê que Jesus voltará, ele só crê que Jesus salva e liberta, e crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Pronto. A igreja que tem esses cinco preâmbulos é uma igreja perfeita, né? Falo perfeita naquilo que Deus, nos rudimentos, nos fundamentos, melhor dizendo, da transfundação que Jesus Cristo colocou. Agora, não vai ser nem eu nem você que vai julgar as pessoas. Quem vai julgar as pessoas é Deus. Quem vai julgar as pessoas é Deus. Apenas nós devemos falar a mensagem do amor de Deus e confrontar, porque existe esse evangelho agora. A esquerda colocou a igreja, os pastores da esquerda colocaram agora um céu sem inferno, um céu sem compromisso, um céu sem doutrina. São os marxistas. E tem aqueles que não sabem o que fala, vem para a internet, meu Deus do céu, que fala tanta asneira na internet, em vez de se preocupar de falar da palavra de Deus. Aí vai atacar Hernandes Dias Lopes, aí vai atacar até o próprio Edir Macedo, né? Vai atacar um ou outro. Fale na palavra de Deus, meu irmão. Agora, uma coisa é você atacar um Caio Fábio, que tem a doutrina diabólica. Ele não, a doutrina dele que ele defende. A doutrina que ele defende. Caio Fábio, Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, essa turma toda aí, gente, né? Então, são doutrinas do demônio, porque eles querem facilitar o pecado. Caio Fábio quer facilitar o pecado. Ah, pastor, ele vai ser salvo? É com ele Deus, não posso dizer nada. A soteriologia, já falei aqui, é com pessoa e Deus. Eu não posso emitir um julgamento sobre a soteriologia. Não posso. Só o que pode dizer que a pessoa vai para o céu e para o inferno é Deus. Agora, claro, tem pessoas que pelas suas obras vão para o inferno sem fazer curva, né? Ou já foi para o inferno sem fazer curva. Então, está nessa questão aí. E também, um fato também, é a questão do Papa, o emérito, né? O Bento XVI, né? Então, e há uma agenda para 2030. E a verdade é que Jesus está voltando. As peças estão sendo colocadas no lugar. A guerra na Ucrânia, essa pandemia que devastou o mundo, a morte do Papa Bento XVI, o emérito, o Papa emérito. Então, tudo isso é uma preparação de Jesus para voltar, gente. Daqui a um minuto, um segundo, não importa, nós devemos estar preparados. Agora, é porque Jesus vai voltar que você vai deixar de viver? Não, pelo contrário. Dois estarão na cama, um será levado, deixado. Dois estarão no moinho, um será deixado, outro será levado. Dois estarão no avião, um será deixado, outro levado. Enfim, é a consciência da vida eclesiástica. Mas o bom é que você conquiste sua casa, eu e minha casa serviremos no Senhor. O bom é que toda a sua casa seja salva. Mas se não puder, salve você mesmo, através de Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo, porque o evangelho é o seguinte: você vai ter que falar do amor de Jesus para todas as pessoas, mas as pessoas têm um livre-arbítrio para decidir se quer ir ou não. É uma escolha pessoal da pessoa. Então, por isso que eu falo, essa relação.
Se todo bom pregador, se dependesse de mim, eu creio que os milhões de pastores e pregadores, todo mundo ia ser salvo, do Iapoque ao Chuí. Não é ninguém em perdição, aceitando a Jesus. Mas só que cada um tem que fazer a sua escolha. Então tem casas de 10 que só um vai ser salvo. Tem casas de 10 que só 5 vai ser salvo. E tem casas de 10 que os 10 vai ser salvo. Pronto. Não há uma regra, não há uma de salvação, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito do Senhor vai estar, esse certo Espírito de Deus vai estar sobre a sua vida. Eu declaro paz e prosperidade na sua vida. Eu declaro uma mudança, uma bênção sobre a sua vida, fortemente nesse ano de 2023. Declaro que as misericórdias de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, o óleo do Espírito vai estar sobre a sua vida, e declaro o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor sobre a sua vida. Amém? Um forte abraço, continue ligado aqui em nossas pregações, no nosso canal, ore sempre no nosso canal, pelo mensageiro que vos fala, e que Deus abençoe, que Deus dê um ano maravilhoso. Está em branco para você fazer aquilo que você quiser no Senhor, na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um feliz ano novo. Um feliz 2023.